No apoio de Estelar Materiais de Construção, tudo que a sua construção ou reforma precisa, Estelar Materiais de Construção. Risque e rabisque a sua papelaria, material escolar, material para escritório. Risque e rabisque a sua papelaria. De Posto Pilon na Setembrino de Carvalho, com combustíveis, praça de alimentação. Posto Pilon na Setembrino de Carvalho. De Leonardo Liscano, assistência técnica em computadores, instalação de sistemas, rede de internet. Leonardo Liscano, assistência técnica em computadores. A partir desse momento está entrando no ar Difusão Espírita. Bom dia a você de Uruguaiana, bom dia a você do interior do município, dos municípios vizinhos da Argentina, do Uruguai, a você que nos acompanha pela internet, a você que estará assistindo esse programa aí pelo site portal Espiritismo Sul. Bom dia, estamos chegando até você quando são 8 horas 3 minutos pelas ondas da Rádio São Miguel de Uruguaiana, com o programa Difusão Espírita há 40 anos no ar, neste mês de junho, completando seus 40 anos no ar, levando a você as informações da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec a 18 de abril de 1857. O Espiritismo que vem nos revelar o mundo espiritual, a nossa identidade, nos convidando a uma postura ética para que nos transformemos, para que nos tornemos pessoas de bem. Esta é a proposta do Espiritismo, tornar o homem de bem, através de um chamamento de conhecimentos a respeito de si mesmo, de autoconhecimento, com bases nos ensinamentos morais do nosso mestre Jesus de Nazaré. Jesus que nos apresenta Deus como amor universal, o Pai, o Criador. A Deus agradecemos a oportunidade da vida imortal que todos temos. Agradecemos as experiências, e entre elas a nossa atual encarnação, e a Deus pedimos que nos ajude para que possamos realmente aproveitar, ganhando a encarnação que recebemos. Assim iniciamos mais um programa de hoje pelas ondas da Rádio São Miguel de Uruguaiana, o programa de Difusão Espírita, nesta linda manhã que está aí, sul do Rio, faz bastante sol, né? Bom dia, Paulo. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Leonardo. Bom dia a você que está conosco, né? Corajoso, que já está com o chimarrão acompanhando o programa de Difusão Espírita. Falando em movimento espírita, Leonardo, ontem na cidade de Uruguaiana nós tivemos um encontro temático que abordou pela visão do DAPS indígena vários temas relevantes. Um bom público de evangelizadores e trabalhadores compareceram nesse encontro que foi promovido pela UNE Uruguaiana. Também ocorreu na cidade de Itaqui um encontro sobre a área de comunicação social, onde nosso irmão Cleto, da cidade de Santo Ângelo, também veio falar sobre o Departamento de Comunicação Social Espírita. Foram então atividades de ontem, mas nós temos muitas atividades agora, Leonardo e amigo ouvinte, pela frente. No próximo domingo nós estaremos realizando nosso colóquio, que vai abordar o tema Amanhecer de uma Nova Era, um livro em que o Espírito Manuel Filomeno ditou para o médium Divaldo Pereira Franco, que a gente já vem estudando esse livro. A gente solicita aí aos participantes do colóquio que leiam o livro, aqueles que não leram, para ter mais aproveitamento. Várias sumidades da região já estão confirmadas, que vão participar desse colóquio, de Aridente, São Borja, São Pedro do Sul. Então, vai estar qualificado o nosso colóquio no sentido assim da gente poder fazer uma boa discussão em cima do que o Manuel Filomeno colocou, que vive-se na Terra a fase em que ocorre a grande transição planetária, sob todos os aspectos considerados. O dia 22, um dia antes, no sábado, nós teremos então o segundo encontro. 29. O dia 22 foi ontem. Dia 29, isso. O segundo encontro do dedo, que vai ser abordado o tema... O passe. O passe, Leonardo? A visão espírita do passe, Vamos conversar bastante, vamos aprofundar. Então é bom assim que aqueles que vão participar, que dêem uma entrada, que procurem nas obras básicas da codificação, e vamos
conversar bastante a respeito desse tema. Em que se fundamenta o passe, onde é que nós encontramos, em que bases nós encontramos, como a aplicação de passe é feita e da forma que é feita, onde é que está baseado para assim fazer, o que se está fazendo é espírita ou é algo que se infiltrou ao longo do tempo, num período ainda de pouco conhecimento da doutrina e que ainda se mantém. Olha, vai ser um longo debate. Estávamos inicialmente pensando em iniciar às 17h30, mas vamos iniciar às 17 horas. Vamos fazer então, no próximo sábado, dia 29, vai ser ali no Paz em Jesus, a Rua Júlia Castilhos, 2149, em frente ao Savena, a partir das 17 horas. Bastante estudo para o próximo final de semana, né? Na área doutrinária nós teremos o passe, depois teremos essa visão Paulo, espírita. E depois, Paulo, dia 10 de julho, uma quarta-feira, né? Quarta-feira. Está programado no auditório do Colégio Santana, então nosso irmão Haroldo Dias, ele é um irmão que fala muito bem, estudioso, em profundidade da área de Jesus, enfim, de todo aquele contexto, né, da vida do Cristo, os apóstolos, Haroldo, imperdível. É uma promoção regional com apoio da União Municipal Espírita de Goiânia, da Federação Espírita, entrada franca a partir das 19h30. Então, marque na sua agenda, aquela que está na geladeira, na parede, né, na agenda do carro, na agenda eletrônica, né, dia 10, Haroldo aqui no Goiânia. E também, aqueles que são fãs do Sérgio Lopes, ele estará na região já o dia 12, também, na sexta-feira, na cidade de Alegrete, e o dia 13, com um seminário Saúde Mental e Transtornos, né, na cidade de São Borja. Quem quiser de Uruguaiana assistir o seminário e palestra aí no sábado, dia 13. Muita atividade, Leonardo, agora nós vamos ter nos próximos 15 dias. Este é o programa de Fusão Espírita pelas ondas da Rádio São Miguel do Uruguaiana, que há 40 anos no ar, levando a você estas informações do movimento espírita, o que está acontecendo na terra do espiritismo, levando a você as informações da doutrina espírita. 8 horas 10 minutos, neste 23 de junho, está terminando o mês, gente. Vamos para a última semana do mês de junho, o inverno já está indo embora, né? É bom, que maravilha. Então, nós vamos assim, realizando o nosso programa de hoje, que não poderia deixar de lado, né, o contexto atual do nosso Brasil, e a doutrina espírita tem muito a falar sobre isso. Nós vamos começar com um pequeno trecho aqui do Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita, na terceira parte, no capítulo 11, diz assim: o regime que melhor corresponde à índole da doutrina espírita é a democracia, porque a estrutura filosófica do espiritismo não se adapta a nenhuma forma de poder totalitário. O nacionalismo estreito é tão contraproducente quanto o internacionalismo incondicional. A democracia é regime de conciliação, de equilíbrio, porque repele instintivamente a qualquer hegemonia e permite a participação de todos no progresso comum, sem distinção de classes. O sistema democrático, embora sujeito a deformações humanas, também evolui, marchando para o reinado pacífico da grande democracia cristã. Os exclusivismos são prejudiciais à ordem social, porque o progresso da sociedade depende da cooperação de todas as classes, e não apenas de uma só classe. A democracia cristã não comporta a precedência de nenhuma classe social sobre as outras, mas, ao contrário, oferece oportunidade para o bem-estar coletivo, o entendimento, a solidariedade, dentro da justiça social iluminada pelo Evangelho. Qualquer ditadura, seja de um indivíduo ou de uma classe, de um partido ou do Estado, seja do capitalismo ou do proletariado, da cruz ou da espada, da ciência ou da fé,
não oferece ambiente propício à livre manifestação do pensamento, porque é sempre unilateral. Dentro de um regime democrático, não pode subsistir qualquer exceção de classe em detrimento da liberdade humana. A questão social deixará de ser o pesadelo da civilização quando cessar a exploração do homem pelo homem com a socialização do capitalismo. O Estado é entidade abstrata. Logo, não é o Estado que traz a felicidade geral. O Estado é bom quando os homens são bons. O maior problema, portanto, é melhorar os homens. Creio, nesse caso, que a democracia cristã, sem o predomínio de uma classe ou de outra, mas pela união de todas as classes, realizará a maior missão social da história, resolvendo o conflito entre o capital e o trabalho, para o bem-estar geral. Então são algumas reflexões aí do livro dos Espíritos, né, conforme citado, Allan Kardec, na parte terceira, no capítulo 11 do livro dos Espíritos, falando da democracia, tão importante, e a contribuição que traz o Espiritismo, porque o Espiritismo contribuindo, né, com o pensamento que aí está, com as suas informações que só acrescentam ao conhecimento humano. O conflito social, Leonardo, que é o que ocorre hoje, de tamanha envergadura em nosso país, ele é uma tendência mundial. Ele já vinha ocorrendo em alguns países, enfim, são vários países em que já vinha ocorrendo. Nós temos aqui na América Latina o Chile. Há mais de 2 anos os jovens lutam por aquilo que eles julgam de direito. E nós temos, através do Espiritismo também, uma perspectiva de interpretar esses fatos. Porque diz-nos Herculano Pires que dentro de um contexto de melhoramento da humanidade, tudo nós podemos ver na ótica espírita também. Aonde surgem, qual é a raiz, Leonardo, da nossa interpretação, de problemas desta envergadura? Na história da humanidade, a gente vê que 2 sistemas governantes, assim, eles tomaram mais forma e foram dividindo o mundo. Hoje a gente vê um mundo capitalista de um lado, e um mundo socialista do outro. São formas de governar, de gerir as coisas que têm bases doutrinárias. Uma é do livre capital e a outra é do capital com uma certa, digamos assim, interferência governamental. E isso traz um choque entre o capital e o trabalho. E hoje o que a gente vê? A gente vê pessoas pedindo a igualdade absoluta e outras pedindo uma liberdade absoluta. E dentro de uma visão teórica, na doutrina espírita, nós não conseguimos ter, na visão reencarnacionista, na desigualdade de aptidões, uma igualdade absoluta. Então, e toda a liberdade, ela requer responsabilidade. Então, quando a gente procura uma igualdade absoluta, nós não vamos, na visão espírita, nesse panorama de mundo, conseguir com pessoas que têm aptidões diferentes. A reencarnação nos explica isso. A gente vem numa vida com mais aptidões dentro do planejamento reencarnatório, para desenvolver determinadas tarefas. Tem gente que desenvolve tarefas com melhor aptidão. Nós dizemos no popular, nasceram para isso. Fulano faz isso, fulano faz aquilo. E isso traz diferenças sociais. Equalizar essas diferenças sociais é o grande desafio. E o conflito social que ocorre hoje, mesmo pacífico na sua nascente, mas a gente vê que ainda na Terra, ele causa transtornos. O conflito faz parte desse mundo de transição. E esse é um tema que nós vamos tentar encaixar dentro do amanhecer de uma nova era. Faz parte, isso faz parte
da humanidade. Já houveram outros aqui no Brasil, talvez não envolvendo os jovens dessa forma, né, que é bem democrático, é bem legal, e foi muito bem colocado nessa interpretação, né, a gente leu uma interpretação já do que Allan Kardec quis colocar, que a democracia tem os seus defeitos também. Nós não temos nada perfeito ainda em termos de regime político. Se eu optar por um ou por outro, eles não são perfeitos ainda. Por que eles não são perfeitos? Porque a base não é perfeita. E Kardec, em Obras Póstumas, deixa isso bem claro. Nós só vamos mudar nossas instituições se nós mudarmos os homens que elas os governam. É uma coisa que nos parece bastante racional, né? Se à frente das nossas instituições tiverem homens moralizados, e aí Allan Kardec fala na aristocracia intelecto-moral, né, em que ele dá, uma hora que ele fala em Obras Póstumas um pouco do aspecto político, e a gente tem uma ojeriza, né, ou seja, a gente repudia falar em política, mas a política partidária, ela é uma política realmente que os espíritos superiores já nos avisaram que nós temos que tomar muito cuidado com a política partidária. Porque toda vez que nós enveredarmos o partido isso ou aquilo, nós podemos estar sendo exclusivistas. E isso foi muito bem colocado aqui no texto lido, né? A gente ser exclusivista. Mas sim aquela política do dia a dia, da minha participação social. Porque esse é o nosso grande objetivo na doutrina espírita, preparar homens de bem para que esses homens de bem participem do social. É isso aí. Esse é o programa de Difusão Espírita, há 40 anos no ar, pelas ondas da Rádio São Miguel de Uruguaiana, quando são agora 6, estamos aí com 6 graus, ponto 9, aqui na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina e o Uruguai. E nós vimos aí, Paulo, amigo ouvinte, que nestas manifestações no Brasil, a maneira diferente das pessoas agirem. Já nos diz a doutrina espírita que o igualitarismo é impossível, não nos é possível. Diferentemente da visão materialista, o espiritismo ele combate o materialismo, a visão materialista, que às vezes tem até uma ideia de querer igualar tudo, né? Nos diz que esse igualitarismo não é possível porque nós somos seres individuais, somos espíritos, é a contribuição da doutrina espírita. Individuais em diferentes estágios evolutivos. Então, nós vimos ali que e isso dá para ter uma noção, porque dentro de uma pesquisa que se faz, uma análise de porcentagem, a multidão, a grande maioria estão querendo uma renovação, estão atuando, estão agindo o que se deve fazer, porque não fazer nada é contribuir com o que está errado. Ficarmos em casa, sentados, sem termos uma atitude, é contribuirmos com o que está errado, é darmos apoio àquilo que está sendo feito de errado. Estamos fazendo o mal, já nos diz a doutrina espírita, quando deixamos de fazer o bem, conforme está lá na questão 642 do Livro dos Espíritos. No entanto, de uma forma ordeira, pacífica, e a grande maioria quer isso. Existe nessa grande maioria uma minoria que não corresponde a 10%, que são os baderneiros, saqueadores, pessoas que se aproveitaram para quebrar, invadir loja e roubar. E estão lá, tem muitas fotinhas que estão no Face, lá o cara saindo como roubo de dentro das empresas, das pessoas que trabalham, que procuram progredir e que estão contribuindo no meio social. E que realmente, conforme está o Divaldo mesmo, colocou, inclusive está lá no portal, né, Paulo, Espiritismo do Sul, o pronunciamento do Divaldo Franco, eu li 3 vezes, porque até polemizou, alguns colocaram os comentários, enfim, e achei assim muito coerente a posição do Divaldo, e realmente tem a sua identidade, a gente percebe a identidade do Divaldo, aquele que ele faz a leitura do trabalho que ele tem realizado,
que realmente esses baderneiros têm que sofrer a lei. Estão aí para que não perturbem a ordem e não prejudiquem. Mas nós vemos que a maioria do povo, então há um progresso. A grande maioria que é o que é correto, que é certo, luta pelos direitos que são necessários ser lutados. A minoria que são os baderneiros. Infelizmente, né, Paulo, que aparece isso, as notícias viraram só nos baderneiros. Né? Parece que a grande multidão estava esquecida. É necessário que se persistam, né, nas questões objetivas, a que representa isso, embora não esteja bem claro, mas voltando, Leonardo, então, Allan Kardec, a Gênese, né, ele já dá um toque, né, ele prepara que uma nova geração vem aí, e a gente vai levando com algumas outras obras, A Caminho da Luz do Espírito Emmanuel, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditada pelo Espírito Humberto de Campos, o livro Transição Planetária e agora Amanhecer de uma Nova Era. Eles vão nos dando, né, um caminho de raciocínio da chegada de espíritos em que vão nos auxiliar nessa impulsão, né, para um mundo melhor. E o conflito social, que é o que gera essa questão, ele também tem como base duas chagas, e Allan Kardec coloca em Obras Póstumas, né, o egoísmo e o orgulho, que por trás de todas essas manifestações, um lado, né, tem uma forma de pensar que é perfeitamente natural, e o outro também. Esse ajuste, ele só se dará com o tempo, com acordo, e terá que se dar com forma pacífica. Mas, infelizmente, nem tudo na humanidade, se nós observarmos o passado da humanidade, se conquista pacificamente. Nós temos também, em questões e problemas, amigo ouvinte, em Obras Póstumas, Allan Kardec fala, aqui eu estava lendo, né, sobre aquilo que ele denominou a aristocracia intelecto-moral, né, que é um dirigente intelectualmente provido e moralmente provido. Aquele que está animado por sentimento de justiça e de caridade. Vamos ver, vamos analisar ao fundo. Se eu quero alguma coisa de graça, né, hoje na Terra, alguém vai ter que pagar. Quem? Tudo aquilo que eu estou pedindo como direito, eu também tenho que me dar conta, refletir que eu tenho um dever por trás disso também. Então, não podemos achar que nós vamos interpretar a cobrança de um direito sem que eu tenha que ter um desencaixe de dever também. Então, eu preciso cobrar, mas eu preciso fazer. Então, é uma questão dentro dos conflitos sociais. Nós, munidos pelo orgulho, um lado, e outro lado, movido por uma justiça social em que eu quero mais direitos, mas também eu terei mais deveres. A gente vê, Leonardo, que por trás, né, de grandes empresas, de gestões políticas mal feitas, nós temos um povo que paga. Um povo que digamos assim, o alvo do egoísmo de alguns poucos e que luta, né, por uma abertura, por isso e por aquilo. Mas essa é um tema que a gente precisa colocar muito bem as palavras para não gerar, né, má interpretação. Essa visão espírita, ela tem como base, né, a pessoa, o homem, o indivíduo, que ainda por ser um espírito de terceira ordem, e nós precisamos ir lá na questão 101 do Livro dos Espíritos, ele está inclinado para ações egoístas. Então... E isso vai refletir nas suas manifestações. Então alguns se moralizam, e lutam por uma moralização geral, e aí existe o conflito. Então, Kardec coloca também a importância da fraternidade, da solidariedade. Me vem aqui uma pequena história do homem que estava escrevendo sobre a reforma do mundo, sobre essas questões sociais, e o filho está ali, a criança brincando, mas e seguidamente estava chamando a sua atenção e ele não conseguia se concentrar. Então ele pegou e disse: eu vou dar um quebra-cabeça para a criança montar, e deu um quebra-cabeça que ele vai se entretendo, aí vai o
Cai um tempão muito grande ter tido nesse quebra-cabeça, e eu vou ter tempo de escrever a minha matéria sobre as questões sociais. E ele deu um quebra-cabeça. E não levou alguns minutos, diz a criança, pai, tá pronto. Para a sua admiração. Mas como, meu filho, tu conseguiu montar tão rápido esse quebra-cabeça, que era um mapa do mundo, enfim, de várias peças? Ah, foi simples, pai. Aqui do outro lado, ó, tem o desenho do homem. Então foi mais fácil para mim montar o homem do que montar o mapa. E ele se deu de conta que realmente a reforma social ela começa pelo indivíduo. É o que a doutrina fala. É o homem que precisa ser educado. Porque se nós mudarmos as instituições e não mudarmos o comportamento, a transformação do ser humano, que é o que está por trás de tudo isso, não haverá essa reforma. Então é o ser humano, a educação é o que prima o espiritismo, a transformação, a construção do homem de bem para um mundo social melhor. E para que a gente possa assim tentar fechar o programa, porque o tema está em aberto, ele aborda um lado filosófico da doutrina espírita dentro dos seus 3 eixos principais, né? que é a ciência, né? Que é a moral e é a filosofia, né? A religião e a filosofia. Então a gente precisa filosofar. Falar em conflito social à luz do espiritismo, nós precisamos filosofar, nós temos que trazer conteúdo e abrir essa discussão dentro das nossas casas espíritas, até o colóquio da semana que vem. Domingo que vem, né? O passe, que é uma questão... Sábado que vem, às 17 horas no Padre Jesus, o passe. E o colóquio no domingo, lá no Luz e Verdade, na Mascarenhas de Moraes. O conhecimento, Leonardo, chegou antes da moral. E o homem com conhecimento, sem moral, quer se apoderar dos outros homens. É isso. Então, o homem moralizado, este sim, vai trazer o equilíbrio social. É isso aí, minha gente. Foi o que deu para abordar hoje. Nosso programa está chegando ao final. Tem muito mais. Nós estaremos conversando ainda com você muito mais sobre o tema nesses encontros. Você está convidado a participar. Este programa tem o patrocínio de Estelar Materiais de Construção. Tudo que a sua construção ou reforma precisa. Risque e rabisque a sua papelaria. Material escolar para escritório. Risque e rabisque a sua papelaria. Posto Pilon, na Setembrino de Carvalho, com praça de alimentação, combustíveis. Posto Pilon, na Setembrino, de Leonardo Liscano, assistência técnica em computadores, manutenção de computadores, instalação de sistemas. Leonardo Liscano, assistência técnica em computadores. Até o próximo domingo com mais um programa Difusão Espírita.